nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Mateus 6, 25. Está entrando no ar o programa O Caminho da Vida, trazendo sempre uma mensagem de edificação e bênção para a sua família. Nós queremos cumprimentá-lo e pedir a sua autorização para que entremos à sala da sua casa, ou aí mesmo, onde você está nos assistindo neste momento, com a palavra do Senhor Jesus. Nossas mensagens estão baseadas nos estudos produzidos pela revista Didaquê, Encarando a Vida, dramas familiares enfrentados com fé e coragem. Está aparecendo aí na tela do seu vídeo. São temas muito relevantes para o nosso contexto e cremos que irão abençoar a sua vida. A mensagem de hoje tem por título Lutando contra a Ansiedade e será ministrado pelo pastor Alessandro Capelari, pastor da Igreja do Jardim Alvorada, aqui em Maringá, no Paraná. Você conhece alguém que trava duras lutas contra a ansiedade? Então, peço um favor a você, ligue agora mesmo para essa pessoa, ou para um amigo ou amiga, para um parente seu talvez, ou peça para sintonizar o aparelho de TV neste canal. Seja nosso parceiro e nos ajude a divulgar o programa O Caminho da Vida. Estamos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para trazer a salvação de Cristo até a sua casa e ministrar uma palavra de ânimo e conforto ao seu coração. Então receba essa grande bênção do Senhor em sua vida. Queremos aproveitar para mandar um abraço aos nossos parceiros que patrocinam o nosso programa. No decorrer da nossa programação e nos intervalos, você acompanhará o informe publicitário desses queridos. São eles que nos auxiliam no sentido de fazer esse programa chegar até você. Muito obrigado e que Deus os abençoe. E você que deseja divulgar o seu negócio, o negócio da sua empresa, entre em contato conosco e seja também nosso patrocinador. Agradecemos também a todos os que nos prestigiam com a sua audiência. Entre em contato com os pastores, temos vários canais de acesso. Esses canais de acesso estão aparecendo agora na tela inferior do seu vídeo. Nosso programa vai ao ar toda semana e fica hospedado em nosso blog e nas redes sociais mais populares da internet. Caso você não tenha conseguido assistir a algum dos nossos programas por essa emissora de TV, você poderá assisti-lo e até baixá-lo diretamente do nosso site ou de uma das redes sociais de sua preferência. Não somente as mensagens atuais, mas também as mais antigas. Todos os nossos canais são atualizados semanalmente. Fale conosco, os pastores do programa O Caminho da Vida querem falar com você. Envie um SMS para o programa, mas não se esqueça de colocar o seu nome para que possamos estabelecer um contato fraterno contigo. Tome nota. Nosso telefone é 4484143940 ou envie um e-mail. O nosso e-mail é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. A cada semana você encontrará uma nova mensagem. Acesse o nosso site. O site do programa é www.programaocaminhodavida.blogspot.com.br. Nosso Facebook, www.facebook.com/ocaminhodavida. Nosso canal no YouTube é www.youtube.com/ocaminhodavida. Temos ainda o nosso Disque Paz, ao custo de uma ligação local, 3025-3333, onde você receberá uma palavra amiga para todas as horas da vida. Queremos convidar você também para nos fazer uma visita. Há sempre uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Agora preste muita atenção no tema de hoje, Lutando contra a Ansiedade, baseado em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. E quem irá trazer o recado de Deus aos nossos corações é o pastor Alessandro Capelari, da IPB do Jardim Alvorada, de Maringá. Saiba mais sobre os malefícios que a ansiedade pode causar à sua vida. Você tem ideia do grande mal que o seu coração ansioso, que o coração ansioso pode nos fazer? Não? Então fique ligado com a gente aí com a mensagem do pastor Alessandro. Ele irá abordar esse assunto em sua mensagem em nosso debate. Nós iremos ampliar a discussão ainda mais sobre esse tema. Vamos agora para um breve intervalo comercial e é bem rapidinho. Não saia daí, voltamos num instante com o recado de Deus no coração de todos nós, lutando contra a ansiedade.
No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu recebi essa entrada aqui pra Olha, um dia... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja adentrando o seu lar e a sua vida no dia de hoje. O tema do nosso programa hoje é Lutando contra a Ansiedade. Você acompanha aqui no seu vídeo, eu quero ler com você o texto de Filipenses 4, versículos 6 e 7, que nos diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Lutando contra a ansiedade. A ansiedade exagerada é um dos grandes males desse tempo de hoje. Ela é definida como um sentimento íntimo de apreensão, de mal-estar, preocupação, angústia e até mesmo medo. A ansiedade, segundo o Dr. Gary Collins, em seu livro Aconselhamento Cristão, destaca-se por alguns tipos, como nós veremos a seguir. Acompanhe aqui no seu vídeo novamente. A ansiedade pode se destacar pela ansiedade aguda. A ansiedade aguda é aquela que surge repentinamente, com grande intensidade, mas ela é de pequena duração. Também temos a ansiedade crônica. A ansiedade crônica é aquela que persiste e é até um tanto quanto duradoura. No entanto, ela tem uma intensidade menor. Outro estilo de ansiedade é a ansiedade normal, que é fruto de uma ameaça real ou de uma situação de perigo. Essa pode ser reconhecida, controlada e até mesmo reduzida de acordo com as circunstâncias. Temos também a ansiedade neurótica. Perceba aí, na ansiedade neurótica é aquela que provém de sentimentos exagerados, de desespero, de medo e diante de algumas circunstâncias que não têm lá a devida gravidade. Por fim, nós temos a ansiedade moderada. É aquela que é saudável, que é até mesmo desejável. A ansiedade moderada motiva as pessoas a evitarem situações de perigo, que geram uma preservação da própria vida. Você já viu esses estilos de ansiedade, mas também nós precisamos entender que existem alguns fatores, perceba aqui no seu vídeo, alguns fatores que também são desencadeadores da ansiedade. Perceba quais são esses fatores. O primeiro fator que nós podemos perceber aqui são as ameaças. Ameaças, quando a nossa vida corre algum tipo de risco real ou algum perigo real, como em casos de guerras, de crimes, intempéries, doenças graves ou inesperadas, exames complexos, entre outras coisas. Nesse quesito,
ainda podemos citar problemas conjugais, separação, mudanças inesperadas e até mesmo morte. São ameaças que causam a ansiedade. Segundo fator, acompanhe aqui, são conflitos. O que são esses conflitos? São as pressões da vida, a insegurança gerada por tomadas de decisões como a venda ou a compra de algo de valor, a decisão de fazer ou não uma cirurgia de alto risco, a decisão de mudar ou não de cidade, mudar ou não de emprego. Isso gera conflito no nosso coração e pode ser uma causa geradora de ansiedade. Outra causa geradora de ansiedade é o medo. O que é o medo? É aquela sensação de incapacidade diante de um grande perigo. E por fim, nós temos como gerador de ansiedade as necessidades insatisfeitas, questões de sobrevivência, sexualidade, segurança financeira, autorrealização. Tudo isso pode gerar uma grande ansiedade no nosso coração. Ainda segundo o Dr. Gary Collins, e como nós já vimos até aqui, nem toda ansiedade é má. No entanto, quando ela se torna excessiva, nós começamos a experimentar algumas reações que são prejudiciais em algumas áreas da nossa vida. Acompanhe também aqui no seu vídeo algumas reações que a ansiedade pode causar ao nosso coração. Primeira reação, reações físicas. Aquelas pessoas que estão ansiosas podem ser acometidas de úlceras, dores de cabeça, dores nas costas, alergias, sudorese, disfunções estomacais e intestinais, falta de fôlego, perda de apetite e até mesmo de sono. Outras reações, reações psicológicas. Reações psicológicas são aquelas que estão relacionadas à redução do nível de produtividade, baixa criatividade, incapacidade para manter bons relacionamentos, falta de atenção. Mais algumas reações defensivas. São aquelas reações do tipo negação. A pessoa nega o problema ou tenta jogar o problema sobre outras pessoas. Existe ainda, com respeito às defensivas, o perigo do uso do álcool, das drogas e até mesmo de remédios controlados. Por fim, a quarta reação que a ansiedade pode trazer são reações espirituais. Aqui corre-se o perigo de afastar-se de Deus, exatamente no momento em que mais se precisa dele. Pede-se a disposição para orar, para ler a Bíblia, falta de desejo de participar de uma igreja e até um certo desinteresse para com Deus. É difícil a ansiedade? Nessa luta contra a ansiedade vem aquela pergunta: o que é possível fazer então? E é exatamente isso que nós veremos nessa mensagem e no nosso programa de hoje. Como vencer a ansiedade? E nessa luta contra a ansiedade, presta atenção aqui na sua tela. Em primeiro lugar, nós temos que exercitar a confiança em Deus. Presta atenção no versículo que vai aparecer agora. Diz assim, o versículo 6, até lemos já. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A verdadeira confiança é exercitada através da oração. Ou seja, do contato com o Senhor, de abrir o nosso coração para Deus e expor para Ele aquilo que nós estamos sentindo. Isso é uma grande ferramenta contra a ansiedade. É exatamente o que o salmista nos diz no Salmo 37, versículo 5, por exemplo, onde Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A oração leva-nos a conhecer mais sobre o caráter de Deus e nos mostra que é possível viver uma vida sem ansiedade, como o próprio Jesus nos diz nos textos de Mateus, capítulo 6, versículo 25 e versículo 34, onde nos diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ainda o versículo 34 de Mateus 6 diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A valorização da vida devocional e o convívio com a comunidade da fé são recursos eficazes na luta contra a ansiedade. Então, nessa luta, em primeiro lugar, você vê exercitar a confiança em Deus. Em segundo lugar, acompanhe aí na sua tela,
na luta contra a ansiedade, é um momento de exercitar a autoconfiança. Vai aparecer também um versículo aí para você, de Filipenses 4, versículo 13, que diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Então, sim, em primeiro lugar, precisamos exercitar a confiança em Deus. Em segundo, precisamos exercitar a autoconfiança. O próprio Deus, que nos capacitou a enfrentarmos as circunstâncias da vida, nele nós podemos todas as coisas. Estamos capacitados a superar quaisquer obstáculos que nos apareçam. Essa sim é a autoconfiança da qual nós estamos aqui falando. Não é a confiança nas nossas capacidades individuais em si, mas sim a nossa confiança de que em Deus nós somos fortalecidos e temos o sustento necessário, pois, como nos diz a palavra, lá no profeta Isaías, capítulo 40, verso 29, Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A nossa autoconfiança faz-nos crer e perceber que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, pois quando somos fracos, aí é que nós somos fortes, pois o seu poder, o poder do Senhor, nos fortalece, conforme o apóstolo Paulo nos diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10. No exercício da autoconfiança, nós somos fortalecidos na verdade de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Então nós já vimos que na luta contra a ansiedade, nós precisamos, em primeiro lugar, exercitar a confiança em Deus. Em segundo lugar, exercitar a autoconfiança. E em terceiro lugar, acompanhe aqui na tela do seu vídeo, na luta contra a ansiedade, é um momento de valorizar o trabalho, o lazer e a família. Preste atenção no versículo que vai aparecer, Salmo 127, versículo 2. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Já nos diz o poeta, é preciso saber viver. Saber viver é encontrar o equilíbrio entre todas as áreas da nossa vida, de forma que nenhuma área venha se destacar mais do que a outra, causando um desajuste na nossa forma de viver. O reverendo Enesiel Peixoto de Andrade, escritor desta lição que nós estamos estudando hoje aqui da revista Didaquê, aponta para que na luta contra a ansiedade nós precisamos buscar o equilíbrio entre o trabalho, o lazer e a família, ou até mesmo os nossos relacionamentos sociais. Do trabalho nós tiramos o nosso sustento, trabalhamos para viver, mas não podemos viver para trabalhar. No lazer, nós refazemos as nossas forças, descansamos para nos refazer, mas não podemos economizar as nossas energias na preguiça. Na família e nos relacionamentos sociais, nós estabilizamos as nossas emoções. Relacionamentos aquecem os nossos corações, mas não podemos viver apenas pelas paixões, mas também pela razão que nos leva a buscar o suprimento de todas as nossas necessidades. O equilíbrio e a devida valorização destas três áreas da vida tornam-se em preciosos remédios contra a ansiedade. O equilíbrio pacifica o nosso coração e os nossos pensamentos e também, por assim dizer, as nossas atitudes. Amado, meu amigo telespectador, a ansiedade pode ser um grande perigo se porventura ela se instalar de forma exagerada em nosso viver. Por isso, na luta contra a ansiedade, acompanhe aqui, por favor, preste atenção que está na tela do seu vídeo. Na luta contra a ansiedade, em primeiro lugar, exercite a sua confiança em Deus. Em segundo lugar, exercite a sua autoconfiança. Em terceiro lugar, valorize o seu trabalho, o seu lazer e a sua família. E que o seu coração hoje, se porventura estiver inquieto, buscando sossego, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele já tem cuidado da sua vida, Ele já tem cuidado de você, conforme nos diz a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. E que Deus abençoe seu coração e guarde a sua alma contra toda a ansiedade, em Cristo Jesus, a quem seja toda a honra, toda a glória e todo louvor por toda a eternidade. Que Deus o abençoe.
possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que mensagem abençoadora nós tivemos aí com a administração do pastor Alessandro Capelari. E nós vamos agora ampliar um pouco mais, né, o nosso debate, nosso tema, com esse bloco de debate, de discussão sobre o que nós ouvimos aqui. E eu gostaria de começar essa primeira pergunta com o pregador, com o pastor Alessandro Capelari. Pastor Alessandro, você falou bastante sobre a ansiedade, a luta contra a ansiedade, né? Mas eu acho que uma pergunta caberia bem aqui para os nossos telespectadores. O que seria exatamente a ansiedade? Conforme foi definido ali até pela própria revista, aqui eu vou ler inclusive a definição do autor da revista, diz que ansiedade é um sentimento íntimo de apreensão, de mal-estar, preocupação, angústia, medo, acompanhado de algumas reações físicas, de um despertar físico intenso. De uma maneira mais direta, ansiedade é aquele turbilhão que nasce dentro do coração, dentro da alma, aquele sentimento de insegurança ou até mesmo de incapacidade diante das circunstâncias da vida, da preocupação em enfrentar as circunstâncias que a vida nos traz. A ansiedade, ela tem alguns aspectos que nós vamos ver aqui, mas inclusive se nós formos olhar para o texto bíblico, ela pode desembocar, preste atenção, a ansiedade não é pecado, mas o exagero na ansiedade, quando ela entra no âmbito da falta de confiança de Deus, ela pode se tornar um pecado, de não confiar em Deus e de não crer na ação e no poder de Deus. Isso é ansiedade. É interessante, o pastor Alessandro então falou aqui para nós que ela tem alguns aspectos, né, das manifestações da ansiedade. Então eu gostaria de agora convidar os pastores para também dar a sua contribuição sobre quais alguns tipos de ansiedades mais comuns, por exemplo, que nós lidamos com gente, com pessoas e lidamos também com pessoas ansiosas, né? Então os pastores podem participar nesse momento dizendo quais são alguns tipos de ansiedades mais comuns. Ali a revista nos fala da ansiedade aguda, da ansiedade crônica, da ansiedade natural, normal, neurótica e moderada. Eu acredito que até o evangelista Marcos, que está conosco aqui, né, que é psicólogo também, poderia nos ajudar sobre essa classificação dos níveis ou dos tipos de ansiedade, né? Porque a gente percebe que são circunstâncias que acometem as pessoas e algumas até mudam de estágio, né, Marcos? Sim, na verdade o indivíduo experimenta esse tipo de ansiedade, né? Por exemplo, a ansiedade moderada, aí, como você diz, é a ansiedade natural do nosso dia a dia, essa é equilibrada. Ela é necessária para a própria vida. A ansiedade, como você muito bem disse, não é pecado, porque a não ser quando ela se torna algo patológico, algo que começa a prejudicar a própria vida do indivíduo. Mas a ansiedade em si ela é muito boa, ela é para proteger a própria vida, inclusive para aperfeiçoar o indivíduo. Eu até acredito que a ansiedade, assim, nessa questão da patologia, ela pode ter 3 níveis. A ansiedade normal, que é o que você falou, aquela que nos protege, que faz parte da vida. Seria até, em certo sentido, um tempero da vida, né? Exato. Tem a patológica, que é aquela que
pode gerar algum tipo de doença, algum tipo de disfunção. Pode gerar patologia. Seja emocional, alguma coisa. E aí, a partir dessa, eu acho que ela pode entrar no âmbito do pecado. Senão, se a gente não pontuar assim, talvez a pessoa que nos assiste ali, que esteja com algum tipo de ansiedade, vai ficar com mais uma. Agora, além de ansioso, eu estou pecando com isso. Então, o pecado gerado pela ansiedade é aquele descontrole emocional de não conseguir confiar em Deus, pastor. Jesus liga muita ansiedade com o dia de amanhã. Exato. Então, é você se preocupar com alguma coisa excessivamente sem ter acontecido ainda. Porque, na verdade, a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã. Então, Jesus diz, por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã, ou ansiosos com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu mal. Então, acho que essa ansiedade patológica é eu estar preocupado excessivamente com aquilo que nem aconteceu ainda, que eu nem sei se vai acontecer. Eu já estou sofrendo antecipadamente por aquilo que eu não sei o que vai acontecer. A ansiedade ela está ligada com preocupação, né? Como você falou assim, do outro dia, preocupação do outro dia. O que é preocupação? Eu sou preocupado hoje com a minha mente, com os meus pensamentos, de algo que vai acontecer amanhã ou daqui a pouco. O que não vai acontecer. É o que não vai acontecer. Interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes, eu me lembro que ele contou um fato muito interessante, não sei se vocês ouviram dele. Ele, quando fazia o seminário, ele ia passando, viu um colega no quarto chorando copiosamente. E ele ficou preocupado, né? E ele entrou lá e começou a querer aconselhar, eu não quero que minha mãe morra, né? Todo triste. E ele vai orar pela mãe do rapaz e tudo mais, mas o que aconteceu com a sua mãe? Não, eu não quero que ela morra, ela não está doente, não tem nada. Mas ele começou a sofrer de antemão. Pastor Luiz. Por um fato que é inevitável, né? Exatamente. Ele começou a se ocupar antecipadamente por um fato sobre o qual né? ele não tinha controle nenhum. Lembrando que a ansiedade, a causa dela não é só a preocupação também, a ansiedade pelos próprios pensamentos, mas do dia a dia. O camarada que vai tirar a carteira de motorista, ele está ansioso. E por aí são vários fatores. Mas essa não é uma ansiedade patológica. Não. Naturalmente a gente fica ansioso isso, inclusive, com o desconhecido. É uma ansiedade gerada pelo conflito das decisões. A gente precisa, qualquer decisão da nossa vida, ela gera um nível de ansiedade porque você precisa fazer escolhas. E nós temos uma certa dificuldade em lidar com o nível das escolhas, o que não é mal, gente, isso não é mal. Você que está com ansiedade por conta disso, não é mal. O problema é quando essa ansiedade começa a tomar a sua vida. Até eu gostei da definição de preocupação. Quando você deixa de viver o hoje, ocupando a sua mente com o dia de amanhã, com aquilo que vai acontecer. Aí, novamente, nós podemos recorrer ao texto bíblico de Mateus 6, versículo 34. Diz, basta ao dia o seu próprio mal. E olhando para esse Mateus 6 e olhando para esse comentário até que o autor da revista coloca dessas diferentes formas ou tipos de ansiedade e juntando com o comentário do Marcos Estrela e do Vanderlei, foi falado acerca, o Estrela até citou isso, o fato de nós termos já no nosso organismo um certo grau de ansiedade. E isso nos mantém vivos. Serve para nos defender, para nos preparar para o dia de amanhã, para nos preparar para as circunstâncias adversas que vão vir. Agora o pastor Vanderlei citou também dessa ansiedade se tornando patológica e citou o texto de Mateus 6. E quando nós fazemos essa transição, nós deixamos de nos preocupar apenas com a nossa parte e passamos a nos preocupar com aquilo que foge do nosso controle, como a morte da própria mãe, que um dia com certeza vai vir, nós deixamos de agir como os pardais. Que é a recomendação de Jesus, é nos limitarmos a agir como os pardais. O que eles fazem? Eles levantam todos os dias, eles voam todos os dias, eles caçam e coletam sementes todos os dias. Mas eles não se preocupam em semear, em juntar, em preparar para si para o dia de amanhã. Porque eles sabem que a tarefa diária é parte deles. E a tarefa futura é parte de Deus. Então a pré-ocupação é arrancar das mãos de Deus o controle que deveria ficar lá. E aí você acaba não conseguindo dirigir hoje, porque você está querendo dirigir o amanhã. Pastor Luiz, eu vou aproveitar que você está sobre a sua fala aí, eu gostaria de perguntar o seguinte, quais seriam, tem condições de pontuar, quais seriam algumas das reações que a ansiedade pode nos trazer? O pastor Alessandro mencionou reações, inclusive físicas. Sim. Porque é muito comum, quando nós começamos a lidar com o desconhecido, é muito comum o nosso organismo padecer por causa disso. E eu vou até me limitar um pouco nessa área das reações físicas, porque é mais a minha área, minha primeira graduação
como educação física, me faz conhecer um pouco mais do organismo físico. Mas eu sei que a ansiedade também pode afetar, por exemplo, relacionamentos. A ansiedade pode tirar o sono. E a gente sabe como fica uma pessoa depois de uma noite mal dormida de sono. Verdade. Então, isso tudo faz com que a ansiedade provoque algumas reações no meu organismo, no meu temperamento, nas minhas atitudes com as outras pessoas e acaba prejudicando todo o meu entorno, inclusive a mim mesmo, no meu organismo físico. Uma outra coisa importante que a gente tem que... Quando o nível de ansiedade começa a ficar muito alto, a gente começa a sofrer outras reações que a gente precisa detectar. Por exemplo, síndrome do pânico. É por causa de ansiedade alta. O meu nível de ansiedade começa a subir tanto, daqui a pouco o medo toma conta da minha mente. Eu acho que já seria até um desdobramento, né, da ansiedade, Exatamente. até no cunho psicológico, quando a pessoa já cai o nível de produtividade, cai o nível de atenção. Mas o síndrome do pânico, você não passa só a se preocupar com o dia de amanhã. Você começa a ter medo da vida. Sim. Medo da vida. E aí, por causa do seu grau de ansiedade. Sim. Alguém pode dizer para mim assim, a síndrome do pânico causa ansiedade. Mas eu posso afirmar que é o contrário. É a ansiedade que leva a síndrome do pânico. Ansiedade num nível muito alto, ela causa síndrome do pânico. E aí a gente entra por um caminho... E outras reações aí depois vem depressão também. E tal. E outras reações perigosas é o uso de drogas, uso de álcool, busca de refúgio no químico, na tentativa de melhorar uma situação que já é delicada, até caminhando por reações espirituais, onde a pessoa não consegue se relacionar com Deus mais, não consegue orar, perde a esperança, perde a vontade de estar na igreja. Viu, pastor Alessandro, eu tenho lidado com pessoas com síndrome do pânico, e às vezes eu vou ao psiquiatra com essas pessoas. O psiquiatra fala o seguinte: a primeira coisa que nós precisamos fazer é baixar o nível de ansiedade. Baixando o nível de ansiedade, nós vamos baixar o medo, né? Esse medo que ela tem da vida, de morrer, de pessoas, a fobia. Então tem que baixar o nível de ansiedade. Eu estou tratando com uma pessoa assim, muito querida também, que tem a síndrome do pânico. E ele relata que realmente não sai de casa, tem medo de sair sozinho. É complicado mesmo. Eu saio acompanhado da esposa. Qualquer outra síndrome ou patologia, o indivíduo tem ansiedade. A ansiedade ela faz parte da vida. Você falou de as reações, né? O pastor Luiz falou algumas reações físicas, mas também existem as reações psicológicas, da psique, da insônia, da tensão, da irritação, da inquietação, do problema de concentrar-se, né? Isso vai afetando o organismo do indivíduo. Também tem as reações do comportamento. Ele se comporta como uma pessoa que é ansioso. Os olhos de todo conseguem ver, de todas as pessoas conseguem identificar quando um indivíduo é ansioso, né? Gente, nosso bate-papo aqui está uma delícia, está muito bom. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado com essa conversa, sobre esse assunto, sobre esse tema. Nós vamos para um rápido intervalo. Fique ligado com a gente, não saia daí. E eu vou deixar uma pergunta já para os pastores pensarem quando nós retornarmos dos nossos intervalos. Qual a melhor maneira de nós tratarmos a ansiedade? Já que nós vimos as reações, né? Agora nós queremos ver aí qual a melhor maneira de tratarmos isso. Fique com a gente, voltamos no instante. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Bíblias, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954.
Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Que bom que você está aí com a gente novamente, né? Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. E eu deixei uma pergunta antes do intervalo, e a pergunta é: qual a melhor maneira de tratarmos com ansiedade? Então nós estamos caminhando já para uma resposta para isso. Marcos Estrela. Uma das maneiras para se lidar com a ansiedade, o tratamento, é falar, é conversar, é desabafar, não ficar em silêncio. Isso é importante. Você ter alguém para poder conversar. Você poder desabafar, não deixar isso somente com você, porque senão vai gerar pensamentos mais angustiantes ainda. Entendeu? Então, é importante você ter alguém para poder conversar. Eu acredito que esse alguém, para poder conversar, a gente pode, como foi visto no estudo, começar conversando com Deus. Através da oração, através de expor para Deus aquilo que nós estamos sentindo, de abrir o coração. Os salmos, eles trazem muito essa linguagem de tratamento e cura da alma. Eu gosto muito da linguagem dos salmos, quando os salmistas, eles abrem a alma ao Senhor de uma maneira muito tranquila. O salmista chega a dizer: minha alma está angustiada. Depois Jesus, inclusive, repete: está angustiada até a morte. O salmista pergunta: até quando o Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Né? E o salmista, inclusive, prega para ele mesmo, falando: olha, eu creio no Senhor, minha alma vai crer no Senhor, descansa no Senhor, porque está abatida minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus. Então, a linguagem da oração, da conversa com Deus, eu creio que seja a primeira grande ferramenta para diminuir o nível de ansiedade. Aí envolve a fé. Exatamente. O interessante, aproveitando a palavra do pastor Alessandro, eu gostaria de perguntar ao pastor Vanderlei a respeito de como lidar então com a falta de confiança em Deus, já que muitas vezes nós temos dificuldades com relação à questão de confiar em Deus. Como lidar com a falta de confiança em Deus nos momentos de ansiedade? Eu acho que a ansiedade, a cura dela, apesar de tudo isso que nós estamos falando aqui, mas ela é um processo. E eu já tive crise de ansiedade. No momento que você está em crise, parece que a figura de Deus e da confiança fica um pouco apagada. Por isso que isso que o Marcos falou é importante, de uma outra pessoa, uma segunda pessoa, te ajudar a levá-lo a ter essa confiança em Deus novamente. Porque, rapaz, na crise da ansiedade, você não consegue muito orar, não. Porque aquele negócio está um turbilhão dentro de você. Então, você primeiro precisa diminuir essa crise. Então, não é fácil, pastor Paulo, mas é necessário. Então, talvez uma outra pessoa, um profissional da área, possa te ajudar a te levar novamente a confiar nesse Deus e você exercitar a sua fé. Complementando a resposta do pastor Vanderlei, que foi interessante, Tiago 5,16 fala assim: confessa o seu pecado e ore para seres curado. Então a questão do confessar é você não manter em silêncio. É necessário falar. E falar com uma pessoa que sabe ouvir, né, e sabe falar também. E aí ora. Salmo 32. Então nós já estamos entrando na próxima pergunta. Eu já vou pedir para o pastor Luiz, então, que a próxima pergunta é justamente essa: quais ferramentas bíblicas que nos ajudam a confiar em Deus? Então agora vamos aproveitar e recorrer aqui para as ferramentas. O Salmo 32, ele diz que enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E isso significa que o guardar para si, o acumular dentro de si, nunca vai produzir cura. Então, eu comentando, inclusive nas minhas mensagens recentemente, eu falei numa empresa em que eu estava dando um estudo bíblico que pecado não é biodegradável. Não adianta enterrar ele no profundo do meu coração querendo que ele se deteriore por si só. Eu preciso, como o Marcos Estrela colocou, confessar uns para os outros e para Deus também. E o próprio Salmo 32, ele fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E tu perdoaste a iniquidade
e do meu pecado. Então, isso serve para o pecado e isso auxilia na ansiedade, porque é claro que o nível de ansiedade de uma pessoa que se sente perdoada e se entende como perdoada por Deus, ele baixa drasticamente. Porque além dos problemas da vida, eu tenho que lidar com o fato de que Deus, eu estou em dívida com Deus, isso é complicado. Então, o meu nível de ansiedade é reduzido no momento que eu entendo que eu fui perdoado por Deus. Pastor Vanderlei? Uma coisa que essa revista fala, que eu gostei bastante, é a questão do trabalho. Nem sempre a nossa ansiedade é pecado, a gente precisa deixar bem claro, porque senão as pessoas que estão ansiosas vão ficar com peso. Nem sempre é pecado. Por exemplo, o trabalho, ele diz aqui que o trabalho é uma boa arma para um remédio para a ansiedade. Mas, por outro lado, se você trabalhar excessivamente, você pode cair na Foi comentado na revista também. Na revista. Saber dosar. O excesso. É achar o ponto de equilíbrio, né? Isso, é um desafio constante. Caímos nos extremos, né? Esse excesso de trabalho ele é perigoso. A pessoa vai trabalhando, por quê? Porque a busca do dinheiro, a busca das provisões pode te levar a você a uma ansiedade muito grande. O próprio trabalho pode ser um meio pelo qual o indivíduo tenta mascarar a ansiedade. O trabalhar muito pode ser uma maneira que o indivíduo encontrou que não é adequada para mascarar a ansiedade. Isso não é legal. O processo da cura da ansiedade é o diálogo consigo mesmo, com Deus, com o próximo. Isso é muito importante. Pastor Alessandro, na sua mensagem, o senhor disse que um dos recursos também seria desenvolver, exercitar uma autoconfiança. Isso às vezes pode gerar um certo mal-entendimento das pessoas que nos assistem, né, que nos ouvem. No caso, o que seria essa autoconfiança? A que se refere esse estudo de hoje? É claro que autoconfiança é confiar em si mesmo. Mas, especificamente no contexto em que nós estamos estudando a revista, não significa necessariamente confiar na minha capacidade humana de resolver por si só. Mas tem a ver com eu confiar em mim porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus me capacitará, como já me tem capacitado, a resolver os meus problemas, a resolver as minhas lutas, a resolver os meus questionamentos. Então, essa autoconfiança vem também de um desenvolvimento de uma imagem boa de Deus, de quem eu sou em Deus e de quem Deus é para mim. Então, a partir do momento que eu tenho um equilíbrio nessa percepção de quem eu sou em Deus, eu não vou pensar além do que convém, nem aquém do que convém. Isso diminui a minha ansiedade, porque me leva a agir diante das circunstâncias de maneira equilibrada, sabendo que aquilo que eu posso resolver, Deus me dará maneiras de resolver. E aquilo que eu não posso resolver já está resolvido. Eu não tenho o que fazer se eu não posso resolver. Eu não posso me preocupar com isso, também está nas mãos de Deus. Aí entra de novo a lição dos pardais. Sim. Esse é o ensinamento de Jesus. Pastor Luiz, dentro do que o pastor Alessandro falou aí sobre a questão da autoconfiança, eu entendo que a questão está bem relacionada à questão de uma intimidade, de um relacionamento com Deus, para saber quem nós temos crido, né? No caso, por exemplo, qual deve ser a fonte da nossa autoconfiança? O texto de Filipenses 4,13, que o pastor Alessandro citou, ele indica uma capacidade que o ser humano tem de enfrentar situações e problemas por saber que Deus está no controle. O texto de Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Não como sendo um super-herói, mas como sendo habilitado por Deus ou capacitado por Deus para enfrentar crises e situações difíceis na vida. Ao mesmo tempo... Até o contexto do próprio texto é isso. Exatamente. Eu posso ser apedrejado, posso ser açoitado, eu sei passar fome e sei ser rico. Eu sei ter pouco e muito, fartura e escassez. Ele fala acerca dessas duas situações. Ou seja, Deus me prepara para enfrentar isso. Então isso me gera uma autoconfiança. Mas essa autoconfiança depositada na minha própria capacidade vai de encontro ao que Jeremias 17,5 fala, que maldito o homem que confia no seu próprio homem, que se apoia na sua própria humanidade, que acha que pode alguma coisa. Agora mesmo, respondendo uma das perguntas, pastor, já me olhou assim, o que vai perguntar, né? Na verdade, assim, falou sobre a questão do equilíbrio. Achei muito interessante a sua participação quando você falou os extremos, né? Trabalho excessivo, trabalho também faltoso acaba gerando aí a ansiedade. Pastor Vanderlei, muita ansiedade vem do desequilíbrio nas mais diversas áreas de nossas vidas, não é verdade? Agora, qual que é a importância de manter uma vida equilibrada?
Isso é tudo, é muito importante. Eu acho que eu adiantei um pouco a pergunta naquela hora, né, porque eu gostei tanto dessa... Porque por exemplo, a minha crise de ansiedade foi por causa de trabalho excessivo. Trabalhei tanto que acabei... Faltou equilíbrio. Parece que você é pastor. Nossa, sofrendo desse problema. Faltou descrição. Então, eu fui ao médico, o médico já, você precisa achar um equilíbrio. Você não pode trabalhar tanto desse jeito. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo do lazer, né? As pessoas precisam de férias, precisam de um dia de folga, quebra o princípio do descanso. As pessoas estão aí doentes, não sabem por quê, porque estão quebrando o princípio do descanso. Inclusive, pastores e outros profissionais precisam observar aquele dia que você vai dormir, vai descansar, vai para a praia, isso renova as nossas energias. Sim. Então, quem não acha o equilíbrio, provavelmente vai cair numa crise de ansiedade. Eu lembro-me que eu conversava com um pastor amigo e ele disse que numa dessas crises de ansiedade, de afobação, ele foi procurar um médico e ele não falou que ele era pastor, chegou para o médico e falou: doutor, eu estou assim, minha vida está uma correria e tal. E ele chegou, disse que o médico, depois que ouviu, falou: olha, eu não queria receitar um remédio para o senhor me permite, posso falar uma coisa? O senhor já procurou uma igreja, fez uma oração? Ele disse que saiu dali cabeça baixa porque ele era pastor. E às vezes a gente se sente um pouco assim, porque falta de equilíbrio. A gente precisa entender que o lazer é tão importante, ele é tão importante que o lazer faz parte da construção do mundo. Porque a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias e ao 7º, quando fala que Deus descansou, faz parte da obra da criação do mundo. Então, da criação do descanso foi contemplado. Nós precisamos descansar. Não que Deus precisasse de descanso. Deus não se cansou de ter feito o mundo em 6 dias. Mas Deus mostrou que nós devemos trabalhar na medida certa, mas precisamos separar um dia para nos refazer. Às vezes nós trabalhamos, não temos tempo para assistir um filme com a família, levar os filhos para tomar um sorvete, pescar, passear com a esposa. O povo trabalha. Não, namoro, que eu quero ter um casamento bom. Depois que casou, para de namorar, porque o negócio dele é só trabalhar, namorar, viver. E outra coisa, pastor, essas coisas elas são preventivas. Exatamente. Quando você está dentro de uma crise de ansiedade, você não quer pescar, você não quer... Então você precisa prevenir isso. Né? Você precisa, antes de acontecer... Você precisa pescar, namorar, passear, para que você não entre nessa crise. Isso tudo é de Deus, gente. A gente então, parece que tem uma dificuldade. Né? Desculpa, pastor Paulo, mas parece que a gente joga o descanso, joga o lazer, joga a família no âmbito da futilidade. Isso não é futilidade, não. Isso é fundamental. É reconhecida a importância do lazer, tanto que é assegurado o direito ao cidadão na própria Constituição, né? Embora nem sempre é cumprido isso, seguido, né? Mas está lá. O nosso assunto está gostoso demais, tem muita coisa para falar, mas nós precisamos ir ao nosso intervalo rapidinho e nós voltaremos já para o último bloco e eu quero que você fique com a gente, não saia daí e nós estaremos voltando com a oração do pastor Alessandro Capelari. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu recebi essa entrada aqui para Olha, um dia... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida.
Obrigado por você ter ficado conosco até esse momento. Nosso próximo tema é depressão. Vale a pena viver? Fique com a oração agora do pastor Alessandro Capelari. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Amado Deus, nós queremos te louvar pelo dia de vida que o Senhor nos deu hoje. Queremos te louvar por todas as bênçãos derramadas sobre nós e porque o Senhor, habitando no nosso coração, tira de nós toda a ansiedade, Pai. Quero lhe pedir em especial por todos os nossos telespectadores, Senhor, a dona Jandira Rodrigues, que nos enviou um pedido pelos seus filhos, pela Sidneia Pereira, pelo Cleiton, pelo Arildo, pelo Leandro. Pai, alcança os corações. E todos aqueles que agora estão nos assistindo, que estão com os corações ansiosos, que o teu poder, que a tua graça, que a bênção do Senhor alcance cada vida e que o Senhor ministre sobre nós a paz que excede todo entendimento, aquela que vem do Senhor e aquela que somente o Senhor pode dar. Dá-nos um ótimo restante de dia, de noite, de vida e que tudo quanto fizermos venha glorificar e bendizer o seu nome. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Você procura algo que lhe agrade para ouvir no rádio. Agora você pode ouvir músicas selecionadas, comentários e notícias da IPB no seu computador via internet 24 horas por dia. Digite www.ipb.org.br/rádio e fique ligado na IPB, a rádio que faltava na sua vida. Experimente www.ipb.org.br/rádio.